Olá pessoal, então hoje vamos dar continuidade aqui no nosso 7º vídeo desse Colorindo Juntos que a gente está construindo com todo carinho. A minha casinha no condomínio aqui do Casinhas Encantadas da Heloísa. Eu tô muito feliz com essa ilustração, muito feliz em poder construir e passar aqui para vocês como que eu vou colorindo no passo a passo cada detalhe de um colorido, né? Estou utilizando os lápis Lira Groove 36 cores. Vamos dar continuidade aqui então no nosso fundo, que tá ficando tão especial e mágico. Hoje vamos trabalhar aqui. Então aqui em cima, gente, eu vou vir só com esse tom mais clarinho, que é o 68, e vou complementar aquela aplicação do marronzinho que a gente tinha colocado e vou suavizando. Então aqui eu também vou seguir esses detalhes, deixando algumas áreas mais clarinhas. Então eu venho assim, ó, movimentinho circular, e vou deixando algumas áreas mais claras. Eu vou tentar fazer partes mais escuras perto aqui, ó, dessas áreas que tem esses arabescos. Então aqui no arabesco, ó, eu escureço e suavizo. Então a gente vai usar esse arabesco que a ilustradora passou aqui pra gente, ó, desenhou aqui, ó. Então onde teria umas áreas mais escuras, eu venho com mais aplicação e suavizo. E daí a gente vai montando aqui também esse ar difuso que a gente tanto gosta. Eu gosto, né? Pelo menos meus coloridos. Então eu venho assim, ó, nessa junção e escureço um pouquinho, aplico um pouco mais desse tom e já suavizo para não ficar muito escuro. Aqui eu quero mesmo só complementar toda essa ilustração aqui em cima, mas utilizando o arabesco que tem na ilustração. Então eu venho assim, ó, meio que contornando ele, mas sempre trazendo áreas mais pigmentadas e já suavizando esses movimentinhos circulares também. Vocês veem que a gente já tá quase finalizando essa parte aqui, mas como eu disse lá no início, vamos devagarinho. É um fundo que eu aplico nos meus coloridos, eu aplico assim, eu digo, construir todo de lápis, e vocês estão sempre me pedindo isso, então eu vou começar a compartilhar aqui com vocês essa construção desses fundos mais elaborados, né? E aqui então a gente segue, ó, tentando contornar de uma maneira bem suave, fazendo áreas mais pigmentadas e áreas mais clarinhas também, seguindo esse desenho da ilustração. Então eu venho aqui, ó, e aqui eu vou deixando algumas áreas mais claras e algumas áreas mais escuras.
Então aqui eu complemento essa aplicação do marronzinho, ó, e sigo fazendo esse degradê pra cá. Toda essa volta aqui nós vamos fazer isso, ó, complementar o marronzinho e trazer esse degradê aqui pra baixo, ó. Depois a gente vai... Gente do céu, é assim que eu monto, eu vou construindo devagarinho. E vocês estão aqui comigo nessa jornada, porque é uma jornada, né? Fazer fundo no lápis de cor é uma jornada, mas eu acho que o resultado fica tão bonito. Vale todo o trabalho. Então a gente vem aqui nessas áreas mais escuras, com sobreposição, né? A gente aplica um pouquinho mais de cor e já suaviza. E aqui eu vou fazer isso então em toda essa volta aqui de cima. Complemento o marrom e venho suavizando aqui pra baixo. Movimentinho circular, assim, ó, a gente vai tirando as marcações do lápis. Também é uma questão de trabalhar o pigmento. A gente vem com essa suavidade aqui, ó, e vai construindo devagarinho e suavizando os nossos traços, né? Agora eu vou trabalhar essa partezinha aqui, aquela que eu disse pra vocês, ó, que eu quero mais escurinho aqui perto dos arabescos, e eu já suavizo então pra cá. Aqui nesse entremeio aqui também. Então sempre que tiver áreas mais próximas, eu vou dar uma apertadinha mais na cor, um pouquinho mais de pressão, e eu já suavizo todas essas áreas aqui.
Aqui eu vou contornar, ó, o arabesco e suavizar aqui em direção à outra parte. Vou dar essa contornada aqui e suavizo também. Aqui é bem sugestivo, gente, só ir movimentinho circular devagarinho e construindo todas essas camadinhas para não ficar marcado, né? Nós queremos fazer um fundo mais airadinho, então a gente vem só brincando, não vai ficar só assim. A gente vem aqui, ó, perto aqui da borboletinha com um pouquinho mais de pigmento e a gente já suaviza também. Construímos então esse ar, esse verdinho aqui de cima. Então agora nós vamos tentar finalizar um pouco os nossos tentáculos. Pegar o... Tu pode vir com borracha, aquelas borrachas de caneta, mas eu gosto do lápis borracha para fazer isso aqui, que é o quê? Nós trazermos alguns detalhes, suavizar ainda mais esse contorno dos arabescos, meio que complementar o degradê que a gente fez. Então é bem interessante a gente vir, ó, por cima de todo, a gente segue o arabesco fazendo um movimentinho circular e nós vamos ainda suavizando ainda mais essa aplicação, deixando ele mais difuso ainda, é como se a gente estivesse borrando ainda mais esse fundo. Então a gente vem assim, ó, movimentinho circular, continua essa construção aqui desse fundo. E essa dica é quando a gente marca muito, né, algum traço, a gente pode sempre vir com lápis borracha ou até mesmo com a borracha. Esses lápis borracha descolar mesmo, gente. Então eu venho assim, ó, indefinindo ainda mais toda essa aplicação. Em alguns lugares eu posso colocar um pouquinho mais de pressão, se eu achar que ficou um pouquinho mais marcado, mas eu venho da direção, ó. Eu firmo no meio do arabesco e vou fazendo esse movimentinho circular para fora. Eu vou seguir aqui as linhas e a gente vai fazer essa aplicação em todos eles, ó. Eu firmo o lápis aonde ele tá mais, já tá, né, sem pigmento, e suavizo para fora. Então eu venho com o movimento de dentro para fora. E a gente vai dando mais uma suavizada em todo esse fundo. Movimentinho circular. Ai, Dani, pra que isso? É uma complementação, gente. Eu gosto de vir brincando, complementando, trazendo algumas indefinições a mais aqui que eu acho que se faz necessária. E o lápis borracha sempre me ajuda, então, a fazer isso. Ó, sujei todo o lápis, eu venho, aponto ele para poder continuar. Ó, de dentro para fora, sempre esfumando toda a bordinha. E pega um assim, ó, e segue fazendo bem de rapidinho mesmo, ó, só para apagar um pouquinho mais esse fundo, que agora a gente tá finalizando assim esses arabescos, então para vir com a próxima camada de detalhes. Mas eu acho que o lápis borracha, ele suaviza essas linhas, né? Deixando mais indefinido essas bordinhas. Movimentinho circular, nós vamos brincando então. Vou fazer esses aqui de cima agora, ó. Vocês veem que eu aperto um pouquinho, boto um pouquinho mais de pressão perto do arabesco e suavizo a mão na volta. Movimentinho circular, nós vamos apagando então. Em algumas áreas que a gente acha que vai ficar bom. Vou fazer aqui embaixo agora, pra vocês verem, vou fazer tudo aqui embaixo. Então aqui, pessoal, ó, acabei apagando um pouquinho com lápis borracha.
Então, pessoal, agora vamos dar aquela outra camada no nosso fundo. Eu vou deixar disponível aqui no link do meu Drive estes desenhos que eu fiz. Embora o fundo esteja assim bem difuso, eu gosto de vir dando uma definição no primeiro plano sempre. Então eu fiz alguns exemplos aqui pra vocês do que eu vou utilizar. Eu vou estar utilizando esses dois mais compridinhos aqui, nesses dois tamanhos. Deixa eu medir mais ou menos aqui. Eu não quero que brigue com esses arabescos lá de cima. Eu vou estar utilizando esse aqui, esses dois primeiros aqui. Como é que eu faço? Primeiro eu passo... Esse aqui é um giz de grafite, é um lápis grafite, ele é todo mina, ó. Eu passo aqui como eu sempre faço, ó. Então a gente vai fazer o decalque aqui. Então eu passo aqui atrás da folha, né, que eu imprimi. Aqui eu desenhei a outra, essa aqui é uma cópia. Eu vou utilizar esse e esse aqui do meio também, os dois maiores. Esse pequenininho deixa para algum outro colorido de vocês, para vocês irem aplicando também, tentar fazer essas camadas de fundo, que é o que eu acho tão interessante a gente vir construindo. E ainda no último vídeo nós vamos fazer muitos detalhes, que vai dando esse ar bem mágico. Daí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no desenho mais ou menos, um pouco abaixo desse arabesco maior aqui, ó, eu vou riscar esses dois aqui, para dentro da moldurinha. Por que eu vou riscar? Porque eu vou vir com lápis verde escuro depois. Então, ó, eu vejo mais ou menos para dentro da moldura, um pouco abaixo desse arabesco aqui, ó, tá? Então agora eu venho riscando mesmo. Eu risquei aqui, quase não dá pra ver, tá bom? Isso é mais para trazer um norte pra gente, né? Agora eu vou fazer o menorzinho também aqui. Aqui tem uma borboletinha, então eu vou tentar não fazer em cima dela. Esse aqui eu só fiz um, tá? Eu só fiz esse maiorzinho aqui. Então eu fiz esse e esse aqui também. Agora eu vou fazer do outro lado. Embaixo desse arabesco aqui e desse ficou o arabesco maior. Daí depois aqui para um lado ficou o médio e aqui para dentro também. Porém aqui eu vou tentar distribuir de uma maneira que fique o pequenininho para fora. Pra gente não brigar aqui, né, com as gradezinhas, eu vou fazer só o pequenininho pra cá. Ó, ele ficou aqui. Como eu vou vir reforçando com o verde mais escuro, não tem problema de eu desenhar por cima mesmo com lápis. E vou botar o médio aqui pra dentro pra dar outra altura. Não ficar bem igualzinho, ó, vou botar acima aqui da borboletinha outro. Aqui vocês pegam o modelinho, gente, distribuam como vocês preferirem aí no colorido de vocês. Como eu sempre digo, não tem certo e errado, né? O importante é a gente se divertir aqui. Eu vou olhando aqui, gente, pra não pegar nenhuma borboletinha. E aqui eu vou trabalhar, então, esses arabescos aqui que a Heloísa já desenhou pra gente. Vou vir com o meu verde mais escuro. Então agora, gente, eu vou passar com esse verde por cima de todos, tá bom? Bora lá. Sempre vejam a posição que o traço de vocês fique melhor, pra vocês fazerem esse primeiro traçado aqui com o verde, ó, bem por cima do lápis. É como se fosse aquelas minhoquinhas lá, só que em primeiro plano. Vou passar por cima de tudo, então.
e do outro lado também. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar essas linhas, gente. Então, com a ponta bem afiadinha, nós vamos vir suavizando essa linha toda, tá? E aí a gente vai finalizando o nosso fundo. Com um pouquinho mais de pressão perto da linha, eu vou trabalhando para deixar essa linha com um arzinho mais difuso e indefinido. Vai ficar um pouquinho mais larguinho, mas a gente consegue fazer essa aplicação aqui, tá? Então agora a gente segue aqui, ó, esfumando essa linha. Bem devagarinho, não sem pressa, a gente vai conseguindo esse efeito difuso, né? Então agora a gente trabalha aqui outro plano em relação ao fundo que a gente construiu. Eu disse para vocês que esse seria um fundo mais trabalhado, porque é o jeitinho que eu gosto de trabalhar bastante, quando eu vou me dedicar assim, né, a um colorido mais especial, eu vou querendo construir essas camadas, e aqui eu tô mostrando então pra vocês isso. Vocês veem que em alguns lugares ele vai ficar mais larguinho, ó, mas vai dando esse ar mais mágico, mais sem muita definição. Então primeiro eu vou fazer todo esse esfumadinho aqui nessa linha para um lado. Outra maneira bem legal de vir fazendo, que às vezes até é mais fácil, é fazer com o giz pastel essa primeira camada e depois vir fazendo esses detalhes com o lápis por cima do giz pastel. Também fica bem bonito e bem interessante. É só a gente ir variando assim as ideias, gente, que nós vamos preenchendo nossos livros de maneira bem rica e interessante. Então a gente vem aqui, ó. Vocês veem que eu tô bem rapidinho, que eu vai e vem pro outro lado. E eu vou girando lá o livro para ficar mais confortável aqui para mim. Vocês veem que o lugar que já tava mais escurinho não dá muita diferença, mas daí já começa a dar diferença, ó, quando começa a vir essas áreas mais clarinhas. E esse que é o interessante da gente mesclar as cores do fundo, porque daí a gente consegue dar uma profundidade em si, em todo ele.
Então, pessoal, agora eu não tava filmando, mas o que eu fiz? Perdi aqui a filmagem, ó. O que eu fiz foi passar essa linha e fazer o degradê pro outro lado. Então, eu reforço a linha e faço um degradê. Em todas elas, eu reforcei a linha e faço o degradêzinho bem estreito pro outro lado, para trazer essa profundidade e não ficar tão marcada, tão dura essa linha do que a gente tá fazendo no primeiro plano. Então eu venho assim, ó, marco a linha que a gente desenhou, né, por cima do lápis e venho suavizando essa linha, borrando essa linha na outra direção. Então eu marco e borro ela, ó. E daí a gente vai montando todos esses fiozinhos mais definidos aqui, ó, em primeiro plano. Então eu marco e faço o degradê também. Isso em todos eles. Ó, aqui eu já fiz, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz o quê? Eu marquei a linha, passei por cima do lápis, e borro na outra direção. Então a gente vem construindo mais um detalhe assim no nosso fundo, mas que fique não muito marcado, que ele fique mais difuso mesmo. E isso nós vamos fazer em todos esses 3 de um lado, 3 do outro, que não é para ficar padrãozinho, mas para dar uma certa harmonia na composição inteira. Ó, eu faço assim, eu marco e eu vim então trabalhando as linhas e fazendo esse degradê. E vamos construindo então o nosso fundo. Agora eu vou pegar esses arabescos que estão perto da casinha e vou fazer a mesma coisa. Como? Aqui, ó. Eu vou passar o lápis verde, ainda estou trabalhando com 58. Eu vou passar o verde em cima e vou suavizar. Então eu vou meio que passar por cima do arabesco para formar um cipózinho, tipo esses que a gente desenhou ali, ó. Eu passo por cima dele e suavizo, deixando ele com esse degradê também. Então a gente vai fazendo tudo isso em todos esses aqui para trazer essa harmonia para a composição. Eu passo por cima e já faço o degradê, movimentinho circular ajuda para deixar mais difuso, mais indefinido. E a gente vem contornando então e suavizando essa linha que a gente está fazendo com esse verde. Eu faço por cima da linha e já suavizo ela no movimentinho circular, deixando ela mais difusa. E vai dando esse ar misterioso, esse arzinho que eu gosto principalmente, né? É a minha casinha, então ela tinha que ter vários elementos.
esse aqui também, esse outro lado, então eu vou seguir aquele que eu fiz fiz a degradê pro lado de dentro, né, como se fosse em direção à casinha. Aqui também, ó, eu reforço a linha que a Heloísa colocou no livro e faço esse degradê então pra cá. E a gente vai montando então todo. Então agora eu vou pegar a cor 84 e vou começar a suavizar aqui essa parte de baixo, ó, completar o marrom e subir essa cor para trazer outro tom aqui para finalizar nossas graminhas aqui de baixo. Então eu pego essa corzinha, mais um amarelinho queimado, um ocre, e misturo com o verde e subo aqui embaixo, ó. E daí nós vamos começar a finalizar todo essa composição do fundo. E eu venho daí com esse tom misturando, porque é um tom que eu gosto muito pra trazer pros livros. Ai, gente, não tava gravando. Eu tô bem perdida com essa posição que a máquina ficou. Então aqui, ó, eu misturo aqui com o marronzinho e suavizo. Eu vou fazer tudo aqui embaixo assim. Misturo e suavizo. Mais pressão bem perto aqui do marrom para misturar e levo uma sujeirinha então para cima. E isso eu vou fazer aqui nesse arco da parte de cima também. Vou começar aqui, ó. Vou misturar para trazer um pouquinho mais de profundidade, que aqui eu tô achando que o verde, esse verde claro, tá muito predominante. Então, eu venho com esse tom de ocre, um amarelinho queimado. A gente vem trazendo mais uma profundidade aqui pro nosso colorido. Que vem assim, um movimentinho circular, complementando aqui então esse verde aqui de cima, pra gente ir mesclando todos os tons estarem conversando aqui. Daí ficando um tonzinho mais envelhecido, aquele tonzinho que eu gosto, sabe? E a gente vem brincando então com tudo.
volto a dizer pra vocês, eu sei que é um fundo trabalhoso, mas vocês sempre me pedem, Dani, como que tu constrói, gente? Eu vou construindo assim, eu vou brincando com os lápis, vou fazendo camadas e vou construindo aqueles fundos só no lápis de cor. E é bem assim. Então, pessoal, acho que a gente andou bastante aqui na nossa casinha. Acho que no próximo vídeo a gente já finaliza e tem mais alguns detalhes pra gente fazer. Era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!